Dia a todos, eu sou o João Cândido e hoje eu vou falar sobre a produção de espécies reativas de oxigênio por cultivos celulares incubados com extrato bruto de Banisterium capi e Psychotria viridis. Bom, a ayahuasca corresponde ao produto de decocção de duas plantas diferentes. A Banisterium capi, que é rica em beta-carbolinas, substâncias inibidoras da enzima monoamino-oxidase A, e a Psychotria viridis, que é uma substância que contém o DMT. O DMT, consumido isoladamente pela via oral, seria rapidamente degradado pelas monoamino-oxidases presentes no fígado e nos intestinos. Entretanto, em combinação com as beta-carbolinas, que são enzimas inibidores da monoamino-oxidase A, o DMT, presente na composição do chá, alcança a circulação sanguínea e consegue exercer os seus efeitos centrais através de uma atividade agonista de receptores serotoninérgicos. Bom, a ayahuasca é uma bebida consumida há séculos por populações sul-americanas e, com base em evidências indiretas, o consumo de chá está associado à expansão de experiências espirituais que incluem a expansão da imaginação e a expansão da criatividade. E com a expansão de religiões que realizam rituais baseados no chá, o interesse em relação ao potencial terapêutico e imunológico dessas substâncias aumentou nos últimos anos, assim como a preocupação em relação à toxicidade dos compostos presentes no chá. E mesmo apesar das evidências de boa tolerabilidade e segurança para a administração de ayahuasca em laboratório e para o consumo em rituais religiosos, a magnitude do impacto imunológico em seres humanos permanece incerta. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito do extrato total de Banisterium capi e Psychotria viridis sobre a produção de espécies reativas de oxigênio em culturas celulares da linhagem BV2. Esse foi um estudo descritivo e experimental conduzido no Laboratório de Anatomia Molecular e Nanomedicina e Imunologia Celular, ambos da Faculdade de Medicina, para determinar o efeito do extrato de ayahuasca em cultivos de células das linhagens de microalga BV2. As plantas foram fornecidas pela união do vegetal, sendo as infusões preparadas por decocção simples e depois liofilizadas, e por ensaio, 5 por 10 a quarta células por escavação foram incubadas em câmara de CO2 a 37 graus, deplicada por 2 horas com diferentes concentrações do extrato, ou seja, de 0 a 256 microgramas por mililitro. Depois, adicionou-se 10 microlitros de uma solução de MTT em todas as escavações, e então as células foram novamente incubadas por mais 4 horas. Posteriormente, adicionou-se 50 microlitros de DMSO para a solubilização dos cristais de formazan, e todas as absorvâncias foram obtidas por espectrofotometria, e os resultados expressos em percentagem. Então, quais foram os resultados desse estudo? Os resultados analisados pelo teste T-pareado mostraram que a produção de espécies reativas de oxigênio por células BD2 na concentração máxima testada do extrato bruto da ayahuasca, ou seja, 253 microgramas por mililitro, foi reduzida em comparação ao controle. E nas demais concentrações testadas, não houve influência significativa sobre a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, esse é o gráfico que mostra a produção de espécies reativas de oxigênio por células BV2 em diferentes concentrações do extrato bruto da ayahuasca. É possível observar nesse gráfico que os únicos resultados que possuem significância estatística são os resultados com o controle, PMA, e o resultado de 253 microgramas por mililitro. E nesse caso, a produção foi reduzida em relação ao controle. Os demais resultados não obtiveram significância estatística. Os resultados obtidos nesse estudo permitem uma reflexão interessante em relação ao efeito das substâncias presentes no extrato bruto da ayahuasca, ou seja, o DMT e as beta-carbolinas. O DMT possui uma ação estimulante sobre o receptor sigma-1R, e o estímulo dos receptores sigma-1R está associado a uma proteção contra lesões isquêmicas, e essa provável função fisiológica fornece adaptações para casos de hipóxia, como na parada cardíaca ou no infarto agudo do miocárdio, e também em diversos outros casos, como acidente vascular cerebral e a asfixia perinatal. As beta-carbolinas, por outro lado, têm um efeito contraditório, ou seja, ao mesmo tempo que elas são capazes de deflagrar o estresse oxidativo, existem estudos que mostram a proteção dessas substâncias contra as espécies reativas de oxigênio. Portanto, novos estudos são necessários para elucidar o potencial antioxidante das substâncias presentes no extrato bruto da ayahuasca em diferentes modelos experimentais e cultivos celulares, bem como os diferentes mecanismos celulares associados a essa atividade. Bom dia a todos, eu sou o